Questão 53, da seção 1.1 do capítulo 1. Encontre uma expressão para a função cujo gráfico é a curva dada. A metade inferior da parábola x mais y menos 1 ao quadrado igual a zero. Então eu preciso encontrar um y de x para determinar essa expressão. Então a primeira coisa é que eu vou começar a trabalhar nessa equação aqui. Porque ela descreve uma parábola e eu quero a parte inferior dessa parábola. Aqui já está o desenho dela. Mas olhando para cá, eu vejo da seguinte forma. Eu posso fazer o x igual. Aí eu pego essa parcela aqui, troco o sinal aqui no segundo membro, expando esse produto notável. Então vou ter vai ser y ao quadrado menos 2y mais 1. Aí eu aplico a distributiva aqui do sinal de menos. E eu vou ter uma forma padrão de parábola. X igual a uma função, um polinômio de grau 2. E quando eu plotar isso em um gráfico, vai vir uma parábola rotacionada. Porque vai ser x de y. Então, isso que eu estou falando. Se eu pegar um y igual a x quadrado mais alguma equação assim, eu vou ter ou isso aqui, mas a simetria pode até ser deslocada, mas vai ser em relação ao eixo y, ou algum deslocamento. Se eu fizer o contrário, o x igual a y ao quadrado mais alguma coisa aqui, então vou ter esse tipo de comportamento aqui. Vai ser uma parábola para cá, ou uma para cá, uma aqui. Então que a simetria vai ser um deslocamento a partir do eixo x. Mas eu estou mostrando como visualizar a questão. Eu não parti por esse lado. Então, quando foi dado dessa forma, eu já sei que tem uma parábola que de alguma forma ela é simétrica a alguma função constante em x. E se ela é constante dessa forma, vou fazer mais aqui um exemplo. Assim, se eu fizer o teste lá da reta vertical, vai intersectar a curva em dois pontos. Então isso não é uma função. Então não posso modelar uma função y de x considerando a curva completa. Eu tenho que escolher só a metade inferior ou só a metade superior. No caso que a questão escolheu a metade inferior. Então, feito esse comentário inicial, vou começar aqui. Eu peguei essa equação e fui desenvolvendo. Então, y menos 1 ao quadrado igual a menos x. Aqui eu apliquei a raiz quadrada em um dos membros porque eu quero isolar x. Eu quero isolar o y. Então, eu preciso do y aqui. Quando eu tiro a raiz quadrada de menos x, pode parecer estranho no primeiro momento, porque o radicando tem que ser positivo. Mas olha só, se eu pegar todo o radicando e impor que ele seja maior do que zero, então, se eu multiplicar essa desigualdade aqui por menos 1, eu vou ter que o x tem que ser menor do que zero. Então, isso daqui é aceitável, que a variável seja negativa no radicando, desde que ela seja avaliada em um número negativo, para que os sinais aqui se cancelem. E aqui, quando eu tenho uma raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado, a potência cancela aqui com o radical, mas o que sobra é o módulo do radicando. Não basta só eliminar isso aqui. A função modular funciona da seguinte forma. O módulo de uma expressão k qualquer é igual ao próprio k, se o k for maior ou igual a zero. Então, se esse k aqui tiver valor maior ou igual a zero, eu posso só desconsiderar esse módulo de uma linha de conta para outra. E se esse k aqui for negativo, eu também posso desconsiderar o módulo desde que eu acrescente um sinal de menos. Porque se esse k for negativo, com esse sinal de menos aqui vai fazer com que essa expressão fique positiva. Então eu tenho duas opções aqui. Eu pego essa expressão aqui e escrevo considerando essa parte, então menos a expressão, aí eu elimino o módulo, igual a raiz de menos x. Aplicar a distributiva aqui do sinal de menos, né, aqui no segundo membro, então vai ficar menos raiz de menos x. E agora isolo y. Y igual a 1 menos a raiz de menos x. Tem a outra forma aqui, que é na parte positiva. Então vou ficar y menos 1 igual a raiz de menos x. Então y vai ser igual a 1 mais raiz de menos x. Agora eu preciso saber qual dessas duas.
eu vou usar, né? As duas estavam dentro do comentário que eu fiz sobre a parábola ter a parte de cima e a parte de baixo. Então eu tenho que escolher uma aqui agora. Bom, ela vai ser 1 menos alguma coisa, quer dizer que eu estou pegando a parte de baixo, que eu estou partindo do número 1 e retirando coisas disso. Então vai ser a parte inferior da parábola. Se eu pegar essa expressão, eu vou pegar 1 mais, aí eu vou somar coisas positivas. Porque, lembrando que esse x aqui, como ele já foi delimitado para valores menores que zero, então aqui no radical que vai sobrar disso vai ser um número positivo, aí vai ter menos o número positivo. Então isso daqui foi o que a questão pediu. Mas ainda assim, para traçar a parábola eu pego aqui, né, a expressão correta e testo alguns valores convenientemente escolhidos para que eu possa traçar essa parábola. Então para x igual a zero, y igual a 1, para x igual a menos 1, eu só posso testar no x negativo ou zero. Na verdade aqui seria o radicando precisa ser maior ou igual a zero. Então aqui x menor ou igual a zero. Posso ter o x igual a zero também. Então, para o y igual a menos 1, ficaria raiz quadrada de 1, que é 1. 1 menos 1, 0. Para x igual a menos 4, ficaria raiz quadrada de 4, que é 2. 1 menos 2 igual a menos 1. Então tracei esses três pares ordenados aqui, e aqui está a parábola. Então essa é a parábola completa dada por essa expressão. Se eu pegar apenas essa daqui, eu tenho a parte de baixo. Tá vendo que esses três pares ordenados surgiu aqui da parte de baixo, quando eu peguei essa expressão. Então, se é para encontrar uma expressão, encontrei, e o domínio dela é x menor ou igual a zero. Então, para qualquer x que eu vou avaliar, que seja menor ou igual a zero, vai ser a parte inferior da parábola. Então, tá dada a expressão, isso resolve a solução da questão.